Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Espero que bem. A nossa aula 3 de Geografia será hoje sobre migrações, certo? Que vocês têm na apostila de vocês, então vamos aprimorar os nossos conhecimentos. Com o processo de globalização, que vocês vão estudar no nono ano, atualmente existente, as pessoas deslocam-se cada vez mais para os diferentes lugares do mundo, ou seja, tem mais meios de transporte, que eles possam viajar pelo mundo inteiro, as pessoas. E existem duas formas de migração, que são imigração, quando as pessoas estão chegando em outro país ou região. Por exemplo, imigrantes venezuelanos que chegaram ao Brasil. Se eles são venezuelanos ou de outro país e vieram para o nosso país, para nós, eles são imigrantes. Já a emigração é quando as pessoas estão saindo de um determinado local, de um país para o outro, de uma região para o outro. Então, por exemplo, as pessoas que chegaram de outro país aqui no Brasil, para nós brasileiros, eles são imigrantes. Já para os países de origem dele, por exemplo, saiu da Venezuela para o Brasil, para os brasileiros, é imigrante. Para os venezuelanos que ficaram lá, essa pessoa que saiu de lá é um emigrante, certo? A imigração, ela pode ocorrer de forma externa. Como assim? Imigração ocorre entre países diferentes. Exemplo, sair do Brasil para morar em Portugal. Se algum de vocês saírem aqui do Brasil para morar em outro país, para nós vocês serão emigrantes. E para o outro país onde vocês forem, vocês são imigrantes. A migração interna é quando ocorre em um mesmo país, por exemplo, da região nordeste do Brasil para a região sudeste, ou seja, somos da região nordeste. Se algum de vocês forem morar na região sul do país, para nós, vocês são emigrantes, que vocês saíram. E para o pessoal que vai de outra região que vai receber você, para eles, vocês são imigrantes, certo? Bora ver uma imagem aqui para a gente entender melhor. Emigrantes foram embora da Itália. Para os que ficaram na Itália, esses que saíram são imigrantes. E foram para o Brasil, imigrantes, para viver no Brasil, ou seja, quando eles chegaram aqui, para nós, eles são imigrantes, certo? Migrações quanto ao tempo. Nós vamos ter a migração pendular, que é aquela que as pessoas realizam todos os dias quando vão de casa para o trabalho ou para a escola. Funciona como um pêndulo, que vai e volta de um local de onde veio, certo? Nós vamos ter, por exemplo, migração pendular. Você vai estudar, por exemplo, lá no IFAL, de Maragogi. Então, você vai para Maragogi e no mesmo dia você volta. É como um pêndulo de um relógio, certo? Você vai e você volta, você vai e você volta. Você não vai para ficar lá, morar lá. Não, você só vai fazer algo e volta. Mesma coisa o trabalho, você vai para trabalhar e depois você volta, certo? Então, é migração pendular, que ele vai e vem. Migração sazonal ou transumância é quando a migração dura um determinado período do ano ou alguns meses. É a migração temporária. Por exemplo, uma pessoa que se muda para outra região do país para estudar e retorna 6 meses depois. Então, você vai, passa um período lá e depois você volta, certo? Um período de no mínimo 6 meses, certo? Da questão do pêndulo, da migração pendular, vai para o trabalho, volta para casa, vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Da migração sazonal nós temos esse e outro exemplo, que são motivadas por mudanças climáticas ou econômicas. Por exemplo, pessoas que vêm morar aqui em São Luís passam um período de 6 meses para trabalhar no corte da cana,
Quando termina essa parte do corte da cana, ela volta para a sua cidade de origem, certo? Então, ela veio, passou um período, depois voltou, tá? Nós vamos ter também a migração permanente. É quando há o deslocamento de uma cidade, região ou país para outro país, outra região, outra cidade. E ele dura vários anos ou um tempo indeterminado. Por exemplo, você sai daqui de São Luís e vai morar uns 5 anos, 2, 3, 4, 5 anos em São Paulo, por exemplo, né? Você teve ali o quê? Uma migração permanente, você durou vários anos lá. Ou você vai e não sabe quando vai voltar mais, né? Um tempo indeterminado, então é uma migração permanente. Já o êxodo rural ou migração campo-cidade é a migração em massa dos trabalhadores do campo para morar nas cidades, certo? Por exemplo, uma pessoa que morava na fazenda, certo? Trabalhava no campo, poderia ser com gado, né? Que é a pecuária, poderia ser no cultivo de algum tipo de planta, de produto, né? Agropecuária. E sai do campo para morar na cidade, para trabalhar na cidade. A gente vê muito essa questão de êxodo rural também, né? Da questão, por exemplo, de pessoas que saem do sertão para morar em algumas cidades, certo? Em busca de trabalho. E aqui nós temos uma ideia, né, da migração permanente de pessoas viajando para morar em outro lugar. E aqui do êxodo rural, né, um camponês saindo em direção à cidade, para morar na cidade, né, ele com a sua mala aí, ok? As principais razões para as migrações pode ser econômica, em busca de melhores condições de vida e de trabalho, por exemplo, um país que está passando por alguma crise financeira, né, e não encontra trabalho, aí vai essa pessoa e procura morar em outro país para achar algum trabalho que lhe ofereça a melhor condição de vida, né, que tenha um emprego para ela, que ela possa alcançar, buscar ter uma moradia, certo? Pode ser também cultural e religiosa, no caso de grupos sociais que migram para o local com o qual identifica, né? No caso, por exemplo, alguns muçulmanos que saem de países de origem para ir para Meca. Meca é um local lá, né? Que a religião deles é a religião muçulmana, certo? Então, por essas questões, e às vezes por perseguição religiosa, né? Por exemplo, alguns cristãos que são perseguidos em países comunistas, por exemplo, como na China, né? Onde cristãos são mortos pelo governo, em busca do governo, em alguns lugares da China, né? Porque são cristãos. Então, as pessoas chineses cristãos, eles buscam ir para outro lugar, né? Para poder viver sua fé. Por questão política também, ocorre com bastante frequência durante crises políticas, guerras, ditaduras, nas quais vários contingentes políticos migram de forma livre ou forçada para evitar os problemas de seu país, como por exemplo países socialistas como Cuba, Venezuela, né, onde as pessoas são perseguidas, alguns não podem ser de outro tipo de governo, né, em busca de outro tipo de governo, se não são presos e torturados ou até mortos, né, são perseguidos, e eles fogem para outros países, como aconteceu de fugir, por exemplo, vários venezuelanos, né, recentemente, para o Brasil, né, por causa da ditadura. Eles não podiam falar nada contra o governo, que eram perseguidos e presos e até torturados ou mortos, certo? E vem para cá, para o Brasil ou para outros países, certo? Questão naturais também, que é muito comum em lugares com a ocorrência de desastres ambientais, como secas, frio intenso, calor excessivo, como por exemplo, às vezes acontece aquelas secas intensas no sertão, né? Então as pessoas elas procuram migrar para outro lugar, certo? Ou desastres naturais como terremotos, tsunamis, né? E as pessoas decidem não mais morar naqueles lugares por essas questões. Então, aqui algumas imagens, né? Essa daqui por questão
econômica, né? Que saiu do campo para a cidade, aí o êxodo rural, por questão econômica, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Vemos nessa questão aí por questão política, né? Nessa segunda figura aí, que são vários imigrantes que fogem de guerras, às vezes da fome também, né? E de crises financeiras para ir em busca, para ir para outros países em busca de melhores condições de vida. E nesse último exemplo aí por questão natural, né? Que aí é a forte seca, né? Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação. Até a nossa próxima aula. Deixarei o exercício no grupo do WhatsApp. Até mais!